No tribunal, pela primeira vez, enfrentando duas acusações de homicídio, Nick Reiner ficou fora de vista diante do juiz. Ele é acusado de matar os pais. O titã de Hollywood, Rob Reiner, e sua esposa, Michelle, foram encontrados mortos em sua mansão no domingo, horas após uma festa de alto nível que teria ficado tensa para a família Reiner. Mostramos o ocorrido no tribunal hoje e exibimos imagens recém-divulgadas de Nick Reiner em um posto de gasolina em Los Angeles após ele supostamente matar os pais. Acompanhamos o caso da Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Antes de falar sobre o que aconteceu no tribunal hoje, com Nick Reiner fazendo sua primeira aparição no tribunal, quero mostrar este novo vídeo para vocês. Supostamente, este é Nick Reiner em um posto de gasolina próximo à Universidade do Sul da Califórnia no domingo. Isso é na região do Exposition Park. E isso foi pouco antes de ele ser preso pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. A NBC Los Angeles foi o primeiro a obter o vídeo, onde Reiner aparece de jaqueta e boné. Ele está com uma mochila vermelha e parece que ele compra um Gatorade e depois atravessa a rua. Nesse momento, os veículos do Departamento de Polícia de Los Angeles chegam com luzes piscando e o prendem. Nick Reiner foi preso a cerca de 24 quilômetros do local onde os corpos dos pais foram achados. Veja neste mapa a distância entre Brentwood, em Los Angeles, e o Exposition Park. Agora também recebemos supostos detalhes novos sobre o que Nick Reiner fez após os assassinatos. Antes de irmos para a linha do tempo, quero explicar o que sabemos sobre a cena do crime na casa onde Rob e Michelle Reiner viveram por mais de 30 anos. Os pais de Nick, novamente, o diretor de Hollywood de filmes lendários, Rob Reiner, e depois Michelle, cantora Reiner, que é fotógrafa. Eles se conheceram no set de Quando Harry Conheceu Sally, um dos filmes mais famosos de Rob. Eles foram encontrados mortos em casa em Brentwood, no domingo à tarde, por volta das 3h30, horário do Pacífico. Segundo relatos, foi a filha adulta de Reiner quem encontrou o casal. O New York Times relata que, após uma massagista não conseguir entrar na casa no domingo, ela ligou para a Mil, para a família, pedindo ajuda. Segundo a reportagem, a filha viu o corpo do pai e saiu correndo da casa. Naquele momento, ela não sabia que a mãe também estava morta na casa. A polícia confirmou que a suposta arma do crime foi uma faca, mas neste momento ainda não está claro se a polícia acredita que está com a arma do crime que supostamente foi usada nesses assassinatos. Também não está claro se o assassino trouxe a faca consigo ou se era uma faca que já estava dentro da casa. Nick Reiner, suspeito e filho de 32 anos de Rob e Michelle, não estava em casa quando a polícia chegou. O TMZ informa que cortaram as gargantas dos Reiner. A revista People disse que a filha adulta afirmou que Nick deveria ser um suspeito dos assassinatos porque ele é, abre aspas, perigoso. Nick foi preso fora do posto de gasolina. Isso foi por volta das 9h15 da noite de domingo, cerca de 6 horas após encontrarem os corpos dos pais dele. Não sabemos como ele foi 15 milhas para o interior desde a casa dos pais, mas há relatos de que ele realmente foi para um hotel nas primeiras horas da manhã de domingo. Segundo a TMZ, Nick fez check-in em um hotel em Santa Mônica às 4 da manhã de domingo. O hotel é o Pierside Santa Mônica Hotel, a pouco mais de 6 quilômetros da casa dos pais dele. A TMZ diz que funcionários desse hotel fizeram uma descoberta perturbadora depois que Nick deixou o quarto. Os funcionários encontraram o quarto, o chuveiro e outras partes do quarto cobertos de sangue. Também havia, segundo relatos, lençóis cobrindo as janelas. A TMZ afirma que Nick fez check-in no quarto de hotel usando um cartão de crédito por volta das 4. Lembre-se, só encontraram os corpos dos pais dele por volta das 3h30 da tarde, após quase o dia todo. A TMZ afirma que testemunhas descrevem Nick como alterado. O veículo afirma que, até então, não havia indícios de envolvimento dele em briga violenta. A polícia diz que ainda não determinou oficialmente a hora da morte de Rob e Michelle Reiner e afirma que isso se deve ao fato de ainda estarem aguardando informações do legista. Se a reportagem do TMZ estiver certa,
Nick entrou no quarto de hotel poucas horas após sair de uma festa de fim de ano com celebridades organizada por Conan O'Brien no sábado à noite. Essa foi uma festa onde o TMZ foi o primeiro a noticiar que houve algum tipo de discussão acalorada entre Nick Reiner e seu pai durante o evento. E agora estamos descobrindo mais sobre o motivo dessa briga. Estamos sabendo, segundo relatos, o que estava acontecendo nessa festa que deixou as pessoas muito preocupadas com o comportamento de Nick. Não só Nick foi descrito por algumas pessoas, naquela noite da festa, como, abre aspas, alterado, como também disseram que ele estava agindo de forma errática e disseram que ele estava perambulando por essa festa na casa de Conan O'Brien, interrompendo conversas com celebridades. O Hollywood Reporter divulgou um artigo chocante sobre o suposto comportamento de Nick na festa. Disseram que ele estava indo até as pessoas na festa, exigindo saber quem elas eram e exigindo saber se eram famosas. O Hollywood Reporter afirma que Nick agiu de modo tão estranho que alguns pensaram que ele era alguém que entrou da rua. Ele não foi convidado oficialmente, mas Rob Reiner e Michelle Reiner não queriam que ele ficasse só. Preocupados com o abuso de substâncias dele, perguntaram ao Conan se o filho deles poderia ir à festa. Aqui está outra parte da matéria do Hollywood Reporter que mostra como o comportamento do Nick foi constrangedor e preocupante na festa. Ele, supostamente, perguntava novamente às pessoas se eram famosas. Ele fez isso, por exemplo, para o ex-astro do Saturday Night Live, Bill Hader. Conforme relatos, o artigo afirma que Hader respondeu calmamente ao Nick que estava em uma conversa particular. Segundo uma pessoa a par da situação, Nick o encarou por um tempo desconfortavelmente longo. Fecha aspas. Então, novamente, isso realmente mostra como Nick estava agindo nas horas em torno do momento em que seus pais foram mortos. Agora, a discussão acalorada que Nick teve com o pai, que virou manchete no TMZ, teria sido justamente por causa do quão rude e estranho Nick estava agindo na festa do Conan. Agora, antes de voltarmos à linha do tempo da festa, ao que supostamente aconteceu depois da festa e ao que Nick fez hoje no tribunal, quero ter certeza de que você entenda o histórico do Nick, quem ele é e os desafios e problemas que ele vem enfrentando há anos. E aí, tudo bem? Aí está ele, Nick Reiner. Então, esse é um podcast que encontramos chamado Dope, que foca na questão do vício e em como as pessoas lutam e enfrentam seus problemas de dependência. Anos atrás, Nick foi convidado em vários episódios desse podcast. O que encontramos foi de 7 anos atrás no YouTube. E Nick está no programa e conversa com os apresentadores sobre seu histórico de dependência. Agora, Nick tem sido público sobre sua luta contra a dependência. Ele contou às pessoas em 2016 que foi para a reabilitação pela primeira vez quando tinha apenas 15 anos e que já tinha ido para a reabilitação mais de uma dúzia de vezes na vida. Ele também contou que morou nas ruas em vários estados, sendo sem teto em Nova Jersey, Maine e Texas. No podcast que ouvimos, Dope, Reiner falou sobre como, durante os períodos de sobriedade, sentia vontade de voltar para Los Angeles e retomar seu antigo estilo de vida. Escute. O que interrompeu sua sobriedade? Eu não sei. Só não queria ficar longe e queria voltar para casa. Mas você também queria. Você queria voltar a fumar maconha e tudo mais. Eu não estou te julgando, Nick. Eu só estou, o programa, tem bilhões ou tem milhares. Foi realmente, sabe o que foi de verdade? Foi eu meio que sabia que queria recair, basicamente. Eu nem queria chamar de recaída. Eu só queria voltar para minha vida antiga de fumar maconha, tomar uns comprimidos, fazer o que eu quisesse. E eu sabia que se eu começasse a fazer isso lá no Maine, eu realmente não conseguiria. Em outro episódio, Nick contou que morava na casa de hóspedes dos pais, mas depois eles tentaram expulsá-lo de lá. Isso foi em 2018, quando ele disse que as drogas o deixaram furioso e destruiu o lugar. Isso também ajuda a entender a dinâmica de uma família tentando ajudar o filho. Parece que eles nunca desistiram do filho. E esse é o desafio que eu sei que muitas famílias podem dizer que já enfrentaram quando se trata de dependência química. Isso certamente parece ter acontecido na casa dos Reiner. Também parece que Rob e Michelle
ao tentarem ajudar o filho, realmente fizeram tudo o que podiam. Essa é uma cena muito triste. Encontramos a página do Nick no Facebook. Parece que ele não postava desde 2018 e essa é uma foto do Nick com o pai dele. Rob, conhecido como o lendário diretor de Questão de Honra, e Harry e Sally, feitos um para o outro, aparentemente também tentou impulsionar a carreira do filho. Nick escreveu um filme que não seria tão bem sucedido quanto os que o pai dele fez ao longo de toda a carreira, chamado Being Charlie, que tem uma nota de 6,2 no Internet Movie Database. Nick escreveu um filme sobre um homem lutando contra o vício e a falta de moradia, dirigido por seu pai. Diversos veículos, incluindo o TMZ, disseram que os Rainer, nos últimos meses, estavam cada vez mais preocupados com o comportamento do Nick, sua saúde mental e seus problemas com o uso de substâncias. O TMZ disse que, quando Nick se hospedou novamente naquele hotel em Santa Mônica, ele parecia, abre aspas, completamente alterado. Alguns amigos comentam sobre o Nick e demonstram preocupação com seu comportamento. Um amigo contou ao The New York Post que ele parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Apesar disso, muitos ainda se surpreendem que seus problemas o levariam a ser acusado de matar os próprios pais. Na terça-feira, o Departamento de Polícia de Los Angeles anunciou as acusações que Nick agora está enfrentando. O promotor de Los Angeles afirmou que Nick pode receber pena de morte se for considerado culpado, mas a última vez que a Califórnia executou alguém foi lá em 2006. Há uma moratória na pena de morte sob o governo Gavin Newsom desde 2019, o que nos traz ao presente. Pela primeira vez, Nick apareceu no tribunal. Seu advogado é Alan Jackson, um grande nome na defesa criminal, o mesmo Alan Jackson que defendeu Karen Reed no caso em que ela foi acusada de matar seu namorado, o policial de Boston, John O'Keefe. Agora, Nick não tinha comparecido ao tribunal desde sua prisão porque ainda estava no processo de ser liberado medicamente para isso, mas hoje ele estava no tribunal. Embora tenha aparecido fora do alcance das câmeras para uma audiência muito breve, pareceu durar menos de 45 segundos, a CNN tinha um repórter na sala do tribunal que descreveu Nick como sentado calmamente em uma área isolada, vestindo um colete azul grosso de peça única. Agora, esses geralmente são chamados de coletes à prova de suicídio. As autoridades colocam esses coletes em pessoas que elas estão vigiando de perto. O juiz decidiu, antes da audiência, que a imprensa não poderia fotografar Nick Rainer. As únicas palavras que Nick disse no tribunal foram, abre aspas, sim, meritíssimo. Nesse momento, ele confirmou que abria mão do direito a julgamento rápido. Segundo o repórter da CNN, Alan Jackson falou rapidamente com repórteres, com várias câmeras do lado de fora do tribunal. Isto foi o que ele disse após a audiência. Bom dia, senhoras e senhores. Só tenho algumas palavras rápidas. Primeiramente, e mais importante, esta é uma tragédia devastadora que está acontecendo com a família Rainer. Todos nós reconhecemos isso e nossos corações estão com toda a família Rainer. Existem questões muito complexas e sérias associadas a este caso. Essas questões precisam ser tratadas, examinadas, analisadas e avaliadas de forma minuciosa, mas com muito cuidado. Pedimos que vocês permitam que o processo siga adiante da forma como o sistema foi projetado para funcionar, não com pressa para julgar, não tirando conclusões precipitadas, mas com moderação, dignidade e com o respeito que esse sistema e esse processo merecem e que a família merece. Então, com isso, estamos marcados para o dia 7 de janeiro para a audiência de instrução. Essa é a próxima data no tribunal. Isso é tudo o que tenho a dizer neste momento. Pode haver mais em outro momento, mas hoje vamos nos ater à nossa situação processual, que é, isso foi um adiamento da audiência de instrução. Nada de substancial aconteceu hoje. A audiência de instrução será no mesmo departamento em 7 de janeiro. Nos vemos lá. Convidamos agora o advogado de direitos civis Joe Richardson para discutir o tema. Sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Essa história é só... Não aconteceu muita coisa no tribunal hoje, mas só os detalhes, as reportagens em torno disso, é simplesmente incrivelmente trágico. Quero falar sobre as acusações que Nick Rainer está enfrentando e sobre o promotor público. Ao anunciar as acusações, ele disse que a pena de morte estava em análise.
Em alguns estados, como o Texas, isso é mais provável do que na Califórnia atualmente. Como isso influencia as coisas especificamente na Califórnia? Certo. Então, tecnicamente, a pena de morte ainda... Alguém pode ser processado quando há uma circunstância especial que pode levar à pena de morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, o governador Gavin Newsom colocou uma moratória na pena de morte em 2019. Então, recentemente ninguém, foi executado, ninguém teve a pena de morte aplicada. Ainda assim, tecnicamente, esse caminho ainda é possível. Se essa pessoa realmente receberia a pena de morte na vida real, até porque o processo é longo com apelações automáticas, é outra questão. Mas circunstâncias especiais ainda pesam muito. E ele pode ser processado como se pudesse receber a pena de morte, e essa pode ser a sentença dele. Outra questão é se isso realmente vai acontecer. Então, se alguém recebe a pena de morte e vai ficar na prisão pelo resto da vida, você meio que fica... Acho que nas mãos do sistema político. E quem sabe, daqui a uma década, se houver uma mudança, se as pessoas na Califórnia passarem a apoiar a pena de morte, você estaria sujeito a isso, ficando à mercê do Estado e da opinião pública sobre esse tipo de punição. E não querendo entrar em política, mas todo mundo sabe que Newsom está concorrendo à presidência e, de certa forma, ele provavelmente quer ser politicamente um pouco mais rígido. Não sei se isso chega ao ponto de ele possivelmente desfazer sua moratória, demonstrando abertura. Os candidatos a governador incluem um xerife do condado de Riverside, entre outros. Também há algumas pessoas que são a favor da pena de morte. Então, as coisas podem mudar dependendo de quem for realmente o governador. Mas isso depende do âmbito político, da vontade política e dessas coisas. Então, sim, estaria tudo muito em aberto. O promotor afirma que Nick Reiner responde a 2 acusações de homicídio em primeiro grau em circunstâncias especiais. E então, é com circunstâncias especiais porque há várias vítimas. O que exatamente isso significa? Sim, qualquer das várias circunstâncias previstas na seção 190.2 do Código Penal pode resultar em uma penalidade mais severa e agravada, ou prisão perpétua sem condicional ou pena de morte. Aqui discute-se a existência de várias vítimas, o que pode ser uma circunstância especial. A emboscada pode ser uma situação especial. Alguém que já cometeu crimes semelhantes anteriormente pode ser uma circunstância especial. Isso não se aplicaria aqui. Mas até a forma eles chamam de alegação especial, e não sei se há muita diferença para o nosso caso, entre alegação especial e circunstância especial de usar a arma, usar a faca, etc. Outra circunstância especial pode ser a própria natureza hedionda de um assassinato. Então, existem 2 ou 3 maneiras de a acusação dele e, consequentemente, a punição serem efetivamente agravadas, o que significa que há mais em jogo para ele. E quando olhamos para isso, há muita coisa que não sabemos agora. Quero dizer, a TMZ, tenho certeza de que o promotor de Los Angeles já está acostumado com isso. Mas parece que há alguns veículos que conseguem informações e meio que pintam o quadro. Onde as pessoas, têm um pouco de entendimento sobre o que talvez a polícia ache que aconteceu aqui. Mas eles não estão dizendo muita coisa publicamente. Segundo a polícia, foi uma faca. Eles não deram mais detalhes. Quando se trata de homicídio em primeiro grau na Califórnia, há premeditação, o que normalmente é considerado premeditação quando falamos de assassinato. Até que ponto? Teve a festa na casa do Conan, na noite anterior, onde houve um problema familiar. Mas então, como isso pode, potencialmente, influenciar no que seria considerado um plano que Nick Reiner supostamente tinha para matar os pais dele? Quando se fala em homicídio em primeiro grau, trata-se de um ato intencional, premeditado, deliberado, com malícia e planejamento. Ou seja, eles pensaram antes de agir. Agora, não precisa ser muito tempo antes, certo? Então, basicamente, isso não foi resultado, certamente, de uma situação de legítima defesa ou de algo feito no calor do momento, onde a pessoa não pensou no que estava fazendo imediatamente. Não é preciso, e essa é a grande ironia, algo que muitos não entendem. Não é preciso muito tempo para se caracterizar premeditação para fins legais. Não precisa ser uma festa no dia anterior ou na noite do crime ou qualquer outra coisa assim. Pode ser um tempo bem mais curto, né? O interessante aqui, e talvez falemos mais disso,
é a preocupação com o abuso de substâncias dele e possíveis questões de saúde mental, se não me engano. Então, a questão é até que ponto isso vai afetar como o estado mental dele será visto por quem julga os fatos. O que vai permitir que isso seja aceito como prova? Você sabe esse tipo de coisa. E eu imagino que isso pode ser um dos pontos de disputa para a defesa, dependendo da qualidade das provas que eles têm. Eles têm uma faca com DNA, eles têm, sabe, várias dessas outras coisas que realmente apontariam para ele. E agora ele vai ter que se explicar para tentar reduzir de homicídio em primeiro grau para alguma outra coisa. E porque a parte da saúde mental é interessante. Quero dizer, não há dúvida de que essa é uma pessoa, Nick Reiner. Ele já teve problemas nesse sentido. Quero dizer, ele já esteve, e segundo ele mesmo, em entrevistas que deu. Ele foi para a reabilitação mais de 12 vezes, começando aos 15 anos. Com certeza, ele tinha mais recursos para tratar esse vício do que a maioria das pessoas, só por causa dos pais dele. E a parte triste disso tudo é que parece que os pais dele nunca desistiram dele até o fim. E vamos ver como o processo legal vai se desenrolar. Mas, em geral, como o sistema jurídico vê questões que podem causar problemas de saúde mental, como isso afeta a defesa ao tentar mostrar que ele era uma pessoa simpática e sem controle, quando tudo supostamente ocorreu. Minha impressão é que isso pode afetá-lo tanto na entrada quanto na saída. A entrada diz respeito às próprias acusações, sabe, com base no que estava acontecendo com ele em seu estado mental, ele poderia ter desenvolvido a intenção de fazer isso. Havia outros sinais de que ele ameaçava os pais dizendo, eu vou te matar, onde ele está, onde isso fica claro. Isso é basicamente uma defesa inicial, usada para tentar reduzir a gravidade da acusação. No fim, se ele for condenado por homicídio em primeiro grau ou algo similar, ele será condenado. Os problemas de saúde mental e o vício dele podem servir como algum tipo de atenuante, talvez não seja a palavra certa, porque ele estaria em apuros e iria para a cadeia por muito tempo. Algo para amenizar, tornar mais simpático e suavizar o impacto, dependendo da punição que ele enfrenta. Minha impressão é que isso certamente será mencionado. Isso deve ser considerado no início e no final, conforme tudo ocorreu. E estamos muito no começo aqui, sabe? Vamos supor que ele seja condenado. E vamos supor que ele seja condenado por algo sério. Eu vejo isso tendo mais influência na sentença. E o advogado dele, quero dizer, é alguém, definitivamente. Se as pessoas assistem Law and Crime, conhecem ele por causa do caso Karen Ridge. E também Fraser Baum, que é um jovem que supostamente matou 4 pessoas com um carro em Pepperdine, 4 mulheres jovens. Alan Jackson também está defendendo ele. No caso da Karen Ridge, ele criou quase um universo alternativo sobre o que realmente ocorreu com John O'Keefe, fazendo um trabalho excelente. Nesse caso, não há um carro, mas ele é muito bom no que faz. O que ele traz para a mesa quando alguém tem Alan Jackson como seu advogado de defesa? Acho que ele tem uma maneira de olhar para os casos que permite entender. Este é o melhor resultado que podemos esperar aqui. Então vamos atrás desse cenário. Admito que talvez ele não tenha tanto material quanto com Karen Reed, mas ele vai conseguir. Ele vai ter que apresentar isso de alguma forma e você sabe, ou ele consegue rebaixar a acusação de homicídio em primeiro grau de alguma maneira, onde ele não recebe prisão perpétua sem liberdade condicional ou pena de morte. Ou ele, sabe, de alguma forma, por trás dos panos, oferece alguma perspectiva que ameniza o impacto, por assim dizer. Primeiro, é preciso garantir que ele está mentalmente apto, pois esteve sob observação por risco de suicídio. Eles estavam tentando garantir que ele estava clinicamente apto até mesmo para comparecer à audiência mais recente e assim por diante. Primeiro, é preciso avaliar se ele pode ser julgado mentalmente. E eu não sei se o Sr. Jackson vai tentar usar isso como parte da defesa para prolongar um pouco o processo. Às vezes, quando você está tendo audiências de competência e coisas assim, isso também é uma forma de ganhar tempo. Não sei se é isso que ele pensa, mas será interessante, porque ele tem um cara que, a menos que aconteça um milagre, vai estar em sérios apuros, pode muito bem ser condenado e assim por diante. Mas Alan Jackson parece ser o cara para colocar a melhor perspectiva possível nisso. Mas vamos ver até onde ele realmente vai aqui, já que ele simplesmente não tem os mesmos fatos para trabalhar que teve em outros casos. Quando se trata de, você sabe, e isso é Los Angeles, isso é Hollywood. A vítima e Rob Reiner, um dos vítimas, ele é realeza de Hollywood pelos filmes que dirigiu e pelo tempo como ator.
especialmente nos anos 70. Mas também tem as celebridades que estavam com eles na noite anterior nessa festa. Conan O'Brien, ele contou uma história sobre Bill Hader, onde houve uma interação estranha quando se trata disso. E ainda estamos longe de um julgamento e nem sabemos se vai chegar a esse ponto. Eu me pergunto como seria a lista de testemunhas nesse caso, especialmente pessoas. Normalmente, ao montar uma lista de testemunhas, até onde você iria ao pensar em essas são pessoas que interagiram com os Rainers na noite anterior? Como seria se chegarmos a esse ponto? Parece que haveria algumas pessoas daquela festa, certo? Algumas pessoas daquela festa em relação à interação delas, porque o estado mental do réu vai ser importante, certo? E há algumas indicações de que ele estava em contato com outras pessoas. Aparentemente, ele trouxe a família, trouxe ele porque estavam preocupados com ele ficar sozinho. Então, isso faria sentido. E eu acho que, até mesmo na fase de sentença, algumas questões relacionadas à saúde mental dele, questões relacionadas ao vício dele, certamente estariam em jogo. Eu não sei se ele conhece alguns dos outros, sabe? Pessoal de Hollywood que tem mais ou menos a idade dele ou algo desse tipo. Ou se haveria talvez algum depoimento de pessoas que estavam em contato com os Rainers sobre o que estava acontecendo com o filho deles. Mas certamente você preveria que haveria algumas pessoas que testemunhariam, que teriam algo a dizer sobre o estado mental dele, seja por terem presenciado, diagnosticado ou de qualquer outra forma. Porque nós não sabemos o que aconteceu dentro da casa. Na verdade, ainda não sabemos o horário exato, de acordo com a polícia, de quando eles acreditam que os Rainer perderão suas vidas. Mas teria sido depois daquela festa, obviamente. Do ponto de vista da defesa, existe uma maneira de você dizer, sabe, essa festa, sim, eles tiveram uma certa discussão nessa festa que aconteceu, mas então aconteceu outra coisa na casa que não tinha nenhuma relação. Tipo, existe uma maneira de quase separar o que aconteceu na noite anterior e focar apenas em, sabe, eu penso nessas teorias alternativas que Alan Jackson pode apresentar de que algo diferente aconteceu dentro da casa naquela noite e que não tem nada a ver com o que aconteceu na casa do Conan. Eles podem tentar, mas se alguém consegue é o Alan Jackson. Mas eu acho que vai ser difícil porque, entre outras coisas, os pais vão gerar muita empatia. Então ninguém vai querer acreditar que depois de todos esses anos colocando o filho na reabilitação e todas essas outras coisas acontecendo, eles fariam qualquer coisa que permitisse uma nova perspectiva ou esclarecesse as circunstâncias em torno da morte de uma forma que aliviasse o impacto para o réu por causa das vítimas. Ok, eu não acho que isso vai acontecer. Agora, existe uma maneira de mostrar uma certa perspectiva sobre o réu por causa dos problemas de saúde mental dele e todas essas outras coisas, de uma forma que não coloque os Rainers, as vítimas, de forma negativa? Talvez sim, mas ninguém vai sair pensando que ele deveria ter feito isso. Só que entende por causa do que os pais fizeram. Não acho que isso vai acontecer. Vamos ver se eles conseguem separar. E eu sinto que quanto mais você fala sobre o que aconteceu na casa, mais difícil fica separar, cortar, por assim dizer, a atrocidade desse crime e a simpatia relacionada por causa de quem ele matou. E hoje, uma aparição muito breve no tribunal, sem declaração de culpado ou inocente. Qual a estratégia por trás disso? Isso aconteceu muito rápido. Mas conseguir esse adiamento para 7 de janeiro? O que isso te diz sobre a estratégia, se é que diz algo, e o que podemos esperar que aconteça a seguir? Tem muita coisa que vai acontecer aqui, sabe? Nada vai ficar sem ser investigado. Não haverá problema de recursos aqui. Isso significa que Alan Jackson vai querer saber todas as informações possíveis. Você sabe de adequação médica e tudo mais. Vai estar acontecendo rápido. Provavelmente foi um adiamento acordado entre as partes, o que é comum, especialmente em casos de grande visibilidade, como este. Acho que esse não será o último adiamento que você verá, porque todo mundo vai precisar fazer o que for necessário para se preparar. Alan Jackson pode ter uma certa pressão sobre ele por causa do que faz, mas acho que o promotor vai ter muito mais pressão por causa da natureza desse crime, pelo fato de que todo mundo vai estar assistindo. Então eles provavelmente vão querer tirar um tempo para alinhar seus argumentos, suas coisas também. Então acho que você veria alguns adiamentos acordados mutuamente. E todo mundo vai querer garantir que cada detalhe ele seja revisado cuidadosamente.
para que tudo o que possa ser feito para garantir o resultado que cada lado busca possa ser alcançado. E isso vai levar tempo, porque este é um caso muito grande. Sim, é um grande caso e está só começando. Joe Richardson, advogado de direitos civis, é sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. Bom te ver, Chris. Obrigado novamente. Este caso voltará ao tribunal no dia 7 de janeiro. Isso é tudo para o programa, apresentado pela Law and Crime. Siga nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.